Fala, Dev! Finalmente chegou o grande dia e a gente tá decolando rumo ao próximo nível nessa missão. E antes de mais nada, eu quero dizer para você, seja muito bem-vinda e bem-vindo à 6ª edição do NLW. Uma edição que tá completamente diferente, inédita, com muita coisa bacana que a gente tá preparando para você. Serão 5 dias com muito conteúdo massa, muito mão na massa, muito conteúdo prático, para que você possa realmente evoluir rumo ao próximo nível. E antes da gente começar a realmente colocar a mão na massa, começar a criar o nosso código, eu tenho alguns avisos para te dar e eu já deixei aqui a minha colinha para eu não esquecer de nada. Então a gente já deu as boas-vindas e para a gente continuar, então eu vou me apresentar, né? Afinal, quem sou eu que estou falando aí com você? Bom, eu sou a Dani, Daniele Leão Evangelista. Em alguns lugares você vai ver como Dani Leão, como Dani Evangelista, é a mesma pessoa, tá? E eu sou educadora de Node aqui na Rocket City. Eu estou aí atuando como educadora desde o começo do ano, né? Começo do ano de 2021, mas eu sou desenvolvedora desde 2008, então já tem aí alguns anos de bagagem como desenvolvedora. E minha história com programação começou em 2008 na faculdade, ali eu tive meu primeiro contato com programação. Comecei com Java, fui desenvolvedora Java aí por 11, 12 anos mais ou menos, né? Então já tenho uma certa bagagem com back-end. Fui desenvolvedora Java aí por esses 11, 12 anos, até me aventurar aí uns 4 anos com Node e realmente me apaixonar por essa plataforma, né? E investir mais tempo para estudos, para desenvolvimento, né? Para realmente entender todo o ecossistema de Node. Então, sou desenvolvedora, sou educadora, mas antes de ser educadora aqui na Rocket, eu também passei ali pelo time do Student Experience, né? Que é um time que era responsável por conversar com os alunos, por resolver dúvidas técnicas. Então, também já fiz ali um pouco ali do papel, né? Do backstage ali, dos bastidores. Então, tenho ali um pouquinho aí de tempo dentro da Rocket, tá? E essa sou eu e eu vou estar aí trilhando junto com você essa missão de Node. Bom, então vamos lá. Vamos dar um overview da trilha de Node, né? O que é a trilha de Node? A gente já vai falar mais um pouquinho sobre o que é o Node, como que a gente utiliza o Node para nossa aplicação, mas basicamente ele vai permitir com que a gente vai criar uma aplicação, e a gente já vai falar do nosso projeto, mas a gente vai criar uma aplicação back-end, né, onde o nosso cliente ele vai acessar ali a nossa aplicação, vai fazer as requisições, a gente vai enviar também uma resposta para o nosso usuário, a gente vai criar uma aplicação com banco de dados também, então a gente vai entender como funciona o banco de dados, enfim, a gente vai entender, né, como que funciona, como que a gente pode criar uma aplicação back-end utilizando o Node, né, utilizando alguns conceitos ali do Node para conseguir extrair melhor e criar uma aplicação show de bola com o Node no back-end, tá? E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai preparar o nosso ambiente, a gente vai conhecer as ferramentas que a gente vai utilizar ao longo do desenvolvimento, né? Ao longo desses 5 dias. A gente vai criar o nosso projeto, vamos entender alguns conceitos ali como que a gente cria um projeto, o que é o Node, conceitos de API, o que é uma API, né? Todo esse conceito básico para a gente conseguir, então, de fato, começar a nossa aplicação é o que a gente vai ver ao longo dessas aulas, tá bom? E dicas pra gente ir até o final do projeto. Então, a gente tem algumas dicas pra você. E a primeira dica é fazer parte da comunidade. Eu já vou abrir aqui o meu Discord. Não repara aqui nas mensagens que eu preciso responder. Mas quando você acessar a nossa comunidade, provavelmente você vai receber um e-mail ou alguma coisa. Quando você fez a sua inscrição, você vai ter aqui, né, essa Mission Node. E aí tem aqui alguns canais disponíveis para você. Então, a gente tem o canal de anúncio toda vez que for liberada, por exemplo, uma aula. Quando a gente tiver, por exemplo, alguma coisa, alguma notificação em relação aos sorteios, tudo vai estar aqui dentro de anúncio, então é super importante você estar por dentro aqui dos anúncios. Se tiver uma bolinha vermelha aqui em anúncios, significa que tem uma mensagem nova que você precisa ver o que está falando
ali dentro do canal, tá bom? Materiais, todo material que a gente tiver, se eu tiver aqui algum GitHub, se eu tiver alguma imagem, se eu tiver algum arquivo que é necessário, que a gente vai utilizar durante as aulas, tudo isso vai estar aqui dentro de materiais também, tá bom? A gente tem aqui esse FAQ também para algumas eventuais dúvidas, a gente tem o canal geral e aqui é super importante a gente entender esse canal geral, tá bom? Todo assunto que não for, por exemplo, relacionado, né, diretamente às aulas, de repente você quer bater um papo sobre alguma ferramenta, para saber, por exemplo, o tema que eu estou usando, né, durante a aula, tudo isso você pode colocar aqui no geral, tá bom? Então, todos os assuntos que não forem diretamente relacionados às aulas, você coloca aqui no geral. Quer bater um papo com um colega ou com uma colega? Põe no geral, tá bom? Agora, em relação às dúvidas, toda dúvida que você tiver, por exemplo, tô na aula 1 e me surgiu alguma dúvida dentro da aula 1. Vem aqui no canal da aula 1, que por enquanto não está liberado para você, tá? Mas a partir do momento que a gente liberar a aula, vai estar liberado para você. Vem aqui na aula 1, fala, pessoal, estou com dúvida, está dando um erro em alguma parte da minha aplicação. Coloca aqui, coloca com o máximo de detalhes possível. Por exemplo, eu criei aqui o meu projeto, mas está dando erro XPTO. Coloca todas essas informações. Se for preciso, coloca um print, tá? Da tela. Tenta colocar um print da tela mesmo, sem com que você tire, né, uma foto do celular, porque muitas vezes não dá pra gente ver de uma forma mais legível, então tenta tirar um print mesmo, pra gente conseguir visualizar melhor. Se você quiser colar o teu código pra quem estiver na comunidade dar uma olhada, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui, ó, 3 crases, tá? Pode colocar, por exemplo, TS, que é de TypeScript, que a gente já vai ver. Coloca aqui o teu código, por exemplo, const name igual a Dani, claro que você não vai colocar isso, né? E fecha as 3 crases, tá bom? Quando você der um enter aqui, eu não vou colocar para não poluir, mas quando você der um enter aqui, esse código ele já vai ser enviado para o Discord totalmente formatado de uma forma mais legível, certo? E aí, a gente tem aqui, né, 5 salas de acordo com cada aula que a gente estiver fazendo. Então, se surgiu dúvida na aula 1, põe aqui no aula 1. Surgiu no aula 2, põe no aula 2. No aula 3, até chegar na aula 5, tá? Não coloque dúvidas no canal geral e se atente também para colocar dúvida no canal da aula correta, tá bom? Outro ponto importante também, fique atento com as mensagens fixadas, porque de repente algum colega ou alguma colega já teve a mesma dúvida que você e aí alguém da nossa comunidade, do nosso time de comunidade aqui da Rocket, que é sensacional, fantástico, vai colocar aqui, né, a solução como mensagem fixada. Então sempre dá essa olhadinha para ver se tem uma mensagem fixada já com o seu erro, certo? Então vamos lá, fazer parte da comunidade, tirar dúvidas, se conectar com outros devs e fazer duplas. Super importante aqui o que? É o networking, né? Que a gente fala aqui, se apresentar aqui dentro do canal. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver onde que tem. Aqui, ó, NLW Together, tem um canal Network, então vai estar habilitado para você. Vem aqui, fala quem você é, qual é a sua experiência, de onde você fala, quanto tempo você tem na área, se você já tem um certo conhecimento. Vem aqui e se apresenta aqui também para que outras pessoas possam te conhecer também, que vai ser super bacana, certo? Se conecte. Por que a gente fala tanto sobre se conectar com outros devs, né? Algo que a gente costuma falar sobre a questão de você fazer um network. Às vezes, a pessoa que vai te contratar, ou que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho, é alguém que está aqui dentro da própria comunidade. Então, é importante que você esteja inserido dentro da comunidade, que você faça ali o network, que você tire toda a vergonha, que você comece a conversar ali com o pessoal que está ali, porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito para vocês, certo? Então, vamos lá, se conectar, se apresentar no network e teremos desafios durante essa missão em que você poderá ganhar brindes exclusivos da Rocket City. Olha que show de bola! Coisas que atualmente
é impossível comprar. Então, fique super atento a isso, certo? Quer participar dos desafios, fique atento aos anúncios, a tudo que a gente for fazendo. E a gente vai liberar um código por aula para você poder pegar esse código e também participar desses desafios, né? Então, a cada aula, não vou falar em qual momento, tá? Mas provavelmente você já saiba, mas eu vou liberar um código para você que você vai poder participar desses desafios aqui, tá bom? Vai ser um código por aula, então sempre fique atento. E basta ir até o fim com foco e estar atento nos e-mails e na comunidade para participar desses desafios, tá bom? Fazer network, ficar atento aos anúncios, colocar no canal correto suas dúvidas e bater um papo lá no geral também, né? E sempre dar um salve ali pro nosso time de comunidade, que é um time sensacional e fantástico. Então vamos lá, apresentação do projeto. O que a gente vai fazer nesse NLW? Então deixa eu abrir aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto. E o projeto que a gente vai desenvolver vai ser o NLW Valoriza. E o que é esse NLW Valoriza, né? E antes de mais nada, essa ideia desse projeto surgiu a partir de um projeto que a gente tem aqui dentro da Rocket, né? Que é um projeto onde a gente consegue elogiar o nosso colega ou a nossa colega por algo que ele fez, por alguma ajuda que ele deu, enfim, a gente consegue ali definir alguns elogios, né? A gente consegue ali retribuir algo que essa pessoa fez pra gente. Então a gente tem aqui o NLW Valoriza e é o que a gente vai fazer aqui como nosso projeto. Então a gente vai ter o cadastro de usuários, tá? Com login, com e-mail, senha, ali a gente vai ver alguns dados durante as aulas que a gente vai inserir no nosso usuário. A gente vai ter também o cadastro de tags, que são os possíveis elogios, né? Por exemplo, a gente pode cadastrar ali uma tag como ajuda, outra tag como proatividade, enfim, a gente consegue definir algumas tags, né, possíveis que o usuário vai poder elogiar um outro usuário, né? E somente um administrador usuário vai poder cadastrar essas tags que estarão disponíveis no nosso sistema. A gente vai ter também o cadastro de elogios, né? Que aí, então, a gente vai ter o usuário que está recebendo o elogio. Na verdade, aqui faltou um pouquinho. Então, a gente vai ter o ID do usuário que vai receber elogio. A gente vai ter... Opa! Vamos fazer aqui. O ID do usuário que está enviando o elogio. A gente vai ter o ID da tag, né, que o usuário vai tá enviando para outro usuário, a data de criação dessa tag, que vai ser desse elogio, que vai ser importante. Vamos ter também a autenticação de usuário utilizando o JSON Web Token, JWT. Então a gente vai entender como que funciona todo esse mecanismo de geração de token, validar se um token ele é válido, se o usuário ele pode acessar determinadas rotas ou não, fazer o login, né, do nosso usuário no sistema, e a gente vai ter algumas listagens que vai ser importante para a gente criar o nosso elogio, como listagem de usuários, de tags, e também listar os elogios por usuário dentro da nossa aplicação. Para a gente configurar o nosso ambiente, vai ter disponível aí para você essa documentação aqui com a instalação das ferramentas que a gente vai utilizar. O que a gente vai utilizar aqui para o desenvolvimento da nossa aplicação? A gente vai precisar do Node, né? Óbvio, para a gente configurar na nossa máquina, porque é a partir dele, né, que a gente vai ter disponível ali todo o ferramental para a gente trabalhar com o Node na nossa máquina. E aqui a gente tem na documentação mostrando como que a gente instala, se você tiver com o sistema operacional Linux, tem também para macOS. E aqui embaixo também tem para Windows. Então é só você seguir esse passo a passo que você vai conseguir instalar todo esse ferramental aqui do Node, tá bom? Deixa eu abrir aqui o site do Node também. A gente vai ver aqui que a versão que o Node ele vai estar com duas versões, que é a versão 14 e a versão 16, tá? Só que qual que é a diferença? Essa versão 14, ela já está como LTS. O que significa esse LTS, né? Aquele Long Term Support, que significa que é uma versão que já foi testada, que está realmente ali como a versão que está em produção, né? Aquela versão que já saiu de beta e está ali realmente disponível para a gente conseguir
conseguir colocar em produção, com os bugs resolvidos, que já foi muito bem testada, né? Essa versão current aqui é como se fosse uma versão beta que a gente utiliza para testes, né? Uma versão que ainda não é a versão oficial. Então, por isso que a gente vai utilizar essa versão 14 aqui no nosso projeto. Outra coisa também que a gente precisa utilizar, né, que a gente precisa instalar, é o gerenciador de pacote. O que é o gerenciador de pacote? Quando a gente começar a trabalhar, criar o nosso projeto, a gente vai ver que a gente vai precisar instalar algumas dependências, né, como a dependência de banco de dados, uma biblioteca para fazer ali, para criar o nosso servidor. E aí, quem vai ser responsável por inserir essas dependências no nosso pacote é o gerenciador de dependências. E existem hoje 2 gerenciadores que a gente utiliza. É o NPM, tá? Que é aquele que já vem ali por padrão quando você instala o Node. E tem também o Yarn, tá? Eu gosto bastante de utilizar o Yarn porque eu acho que ele trabalha um pouco melhor, ele é um pouco mais rápido do que o NPM, mas ambos terão as mesmas funções, ambos vão instalar da mesma forma, vão ali no repositório, né? Ali no repositório do NPM, baixar as dependências sem problema nenhum. E aí fica a critério, a gente vai utilizar o Yarn durante as aulas, mas se você quiser utilizar o NPM, sem problema nenhum. Outra ferramenta também que a gente vai utilizar vai ser o Visual Studio Code, né? Que vai ser o nosso editor de texto, tá bom? Por que a gente vai utilizar o Visual Studio Code? É um editor de texto que eu gosto bastante, que ele é sensacional, ele tem várias extensões, né, pra gente poder utilizar, que facilita ali o nosso trabalho, né? Então, a gente utiliza bastante o VS Code. Se você quiser utilizar qualquer outro editor da sua preferência, sem problema nenhum, você pode utilizar. Nessa documentação, a gente mostra aqui como instalar o Visual Studio Code. Aqui também tem algumas configurações que eu utilizo no meu VS Code, né, no meu Visual Studio Code, que é a fonte que eu utilizo, que é essa JetBrains Mono, né, com algumas coisinhas aqui que tem habilitado, né, por exemplo, essa fonte Ligatures, que ele deixa ali alguns formatos diferentes, né, mais bonitinho. Tem também aqui algumas extensões que eu tô utilizando, qual que é o tema que eu tô utilizando, que muita gente pergunta, né? Provavelmente você vai perguntar qual o tema que eu tô utilizando, então o Danilão já deixou aqui também qual o tema, qual que é o Material Icons, né? Quais são os ícones que eu utilizo aqui dentro também do meu VS Code, toda a configuração também já vai estar habilitada aqui para você, mostrando tudo certinho o que eu tenho ali de princípio nas configurações do meu VS Code. Dani, eu preciso fazer dessa forma? Não, você pode ficar à vontade, pode colocar o tema que você quiser, pode colocar as extensões que você desejar. Não precisa seguir aqui o que eu tô fazendo. Aqui a gente deixou mais para você, se você perguntar ali na comunidade, né, quiser saber qual extensão que eu tô utilizando, qual que é a versão que eu tô utilizando, já tem aqui certinho para você. Outra ferramenta também que a gente vai utilizar, que é bom já você instalar, vai ser o Insomnia, tá? Por que a gente vai utilizar? O que é o Insomnia, né? Quando a gente criar a nossa aplicação, a gente vai ter ali as nossas rotas, os nossos recursos, e a gente vai precisar acessar de alguma forma essas requisições que a gente está fazendo. E a gente vai utilizar o Insomnia como uma aplicação que vai ser o nosso cliente, vamos dizer assim, né? Então, tem o Insomnia. Se você não quiser utilizar o Insomnia, tem o Postman também, que você pode utilizar, tá bom? Já utilizei ele bastante. O Insomnia eu tô preferindo muito mais do que o Postman, né? O Insomnia, ele tem a versão aqui gratuita também, que é sensacional. O Postman também tem a versão gratuita, que é sensacional. E existem muitos outros também, muitas outras ferramentas que você pode usar. Se por acaso você não conseguir utilizar nenhuma dessas duas, principalmente se você tiver no Node, tem algumas... No Node não. No Windows tem algumas versões que não funcionam muito bem, nem com Insomnia e nem com Postman, né? Então aí você pode colocar lá na comunidade que a gente vai te ajudar a encontrar uma ferramenta para o seu computador, tá bom? Outra também que a gente vai utilizar vai ser o Beekeeper Studio, né? Que vai ser ali o gerenciador do nosso banco de dados, tá bom? Ele é super leve também, a gente consegue ter ali, né? Ele é bem simples, tá? Não é nada muito complexo, mas a gente vai conseguir ter acesso a todo o nosso banco de dados, verificando as nossas tabelas, tudo que está sendo inserido dentro da nossa máquina, tá bom? Então, é tudo isso que a gente vai precisar. Node na versão 14,
tá bom? Deixa eu voltar aqui em cima. Do Node na versão 14, do Yarn na versão 1, importante, e do VS Code, aí você pode colocar na versão que tiver, pode ser na última versão também, sem problema nenhum. Insomnia, o Postman e o Beekeeper, pra gente fazer o gerenciamento do nosso banco de dados. Então vamos marcar aqui que a gente já configurou o nosso ambiente, e agora então a gente vai entender o que é o Node. E aí, para a gente entender o que é o Node, eu gosto bastante de utilizar essa imagem que a gente consegue mostrar mais a fundo, né? Mostrar ali por baixo dos panos como que funciona o Node. Mas antes da gente entender o que é essa imagem maluca, tá? E não se preocupa que, apesar dela ser um pouco maluca, ela é muito simples da gente entender. Mas vamos entender o que é o Node, da onde ele surgiu, né? E o Node, ele foi lançado, ele teve a sua primeira versão lançada lá em 2009 pelo pesquisador Ryan Dahl, tá? E basicamente, por que ele teve essa ideia de criar o Node? Então, ele tinha ali uma tarefa para ele fazer o upload de arquivos dentro de uma ferramenta que era o Flickr, tá? Provavelmente, dependendo da sua idade, aí você conheça essa ferramenta, né? E ali ele viu que toda vez que ele precisava saber qual que era o progresso que aquele upload estava sendo feito, né? De repente era uma foto, ele não conseguia ter ali em tempo real qual que era o progresso, né, a quantos % aquele upload já tinha sido feito. E ele viu que o browser não tinha essa informação, que toda vez ele precisava fazer uma requisição para o servidor, né, falando, tá, e aí, quanto que eu tenho, né, de upload já feito, e aí já terminou? E isso, de certa forma, começou a causar dentro dele ali uma indignação, né, uma revolta, entre aspas, por ele não ter algo tão fácil na frente dele, né, uma tarefa que para ele seria algo tão simples, mas que naquele momento aquela ferramenta não possibilitava para ele. E ele começou então a fazer pesquisas, começou então a ver linguagens que pudessem ser utilizadas, né, para que ele tivesse um conceito ali de requisições não bloqueantes, né, e ele começou então a pesquisar diante das linguagens que tinha disponível para ele, o que ele poderia utilizar para criar o Node, então. E ele viu que naquele momento o JavaScript era a linguagem que mais fazia sentido, né? Por quê? O JavaScript a gente consegue fazer funções sem com que haja o bloqueio, né, ali de requisições. Então a gente tem requisições sendo feitas ali de formas assíncronas, né? E então ele entendeu que o JavaScript era a melhor linguagem para aquele momento, pro objetivo que ele tinha, né? Até então não tinha uma outra linguagem que conseguisse trabalhar, né, com o non-block I/O, né, que é essa entrada e saída não bloqueante. Então ele pegou ali o JavaScript junto com o V8, né, que é o engine do Chrome, né, que a gente tem para rodar o Chrome, e foi juntando ali algumas peças, né, para a criação então do Node, e aí surgiu essa plataforma sensacional que hoje a gente conhece como Node. E aí, como que funciona o Node por baixo dos panos, né? Então, no Node a gente tem um event loop, que vamos dizer assim que é o event principal, né? É quem vai receber as nossas requisições, né? Então aqui a gente tem o event loop como sendo single thread. E o que é single thread? Quando a gente fala do conceito de single thread, a gente pode pensar que existe um bloco, né, que vai fazer todo o processamento das nossas requisições, né? Então a gente tem ali um único bloco que vai receber requisição por requisição e vai fazer o gerenciamento dessa requisição, né? Então, a thread, a gente pode, se você não tem ali muito conhecimento a fundo, vamos imaginar que é o bloco ali que executa alguma função, né, dentro da nossa máquina, tá bom? Então, esse event loop, ele é um evento que fica olhando dentro da nossa aplicação toda a requisição que está chegando, tá? Então, tudo que está entrando, né, dentro da nossa aplicação, esse event loop, ele é responsável por capturar essa requisição. E aí, qual que é a sacada do Node, né? Porque quando a gente tem algo que é single thread, então a gente só tem uma thread para executar, aqui a gente teria que esperar, né,
essa requisição ser finalizada para então começar uma próxima requisição, né? Porque a single thread, ele só conseguiria executar uma requisição por vez. Só que a sacada aqui do Event Loop é o seguinte, ele recebe a requisição, só que essa requisição não é processada dentro do Event Loop, né? O Event Loop a gente pode pensar como se fosse uma pilha, né? Que vai recebendo as requisições ali dentro dela, né? E aí, ele vai então redirecionar, né? Ele vai delegar essa requisição para uma thread que esteja disponível. E aí sim, essa thread que vai estar disponível, ela vai ser responsável por executar toda a requisição, por fazer todo o processamento, regra de negócio, ir no banco de dados, enfim, tudo que aquela requisição ela vai ter ali para ser feita, quem vai ser responsável por fazer vai ser essas threads. Então, é por isso que algumas vezes a gente confunde, né? Se você for ali ler um pouco do conceito, né, do Node, você vai falar, ele é single thread, mas espera aí, ele não é single thread, né? Ele é multithread. Então, ele é single thread para receber, né, as requisições ali no Event Loop, porém, esse Event Loop ele vai delegar essas requisições para outras threads que estejam disponíveis para fazer aqui a execução, né, dessas requisições. Aqui, tá, a gente vê que são 4 threads, né? Por quê? Por padrão, um Node ele tem ali disponível 4 threads para ele utilizar. Mas isso vai depender do seu computador, né? Quanto de processamento você tem ali disponível, né? Dependendo da potência do seu computador, né? Do seu servidor, você consegue aumentar ali o pool de threads, né? Consegue aumentar quantas threads você vai ter disponível para gerenciar as requisições, mas dependendo também da sua aplicação, nem vai ser necessário, né? Você modificar essas threads aqui, tá bom? E ele utiliza o conceito do non-block I/O, que é entrada e saída não bloqueante. Então, se a minha request ela entra aqui, se eu tenho essa minha primeira request sendo feita, eu não preciso esperar com que essa request seja finalizada para eu começar a próxima request. Tanto é que eu posso ter, né, essas 4 requests sendo feitas e não necessariamente essa minha primeira vai ser executada, né, ali primeiramente, né? Pode ser que essa minha segunda request ela seja um pouco mais rápida e ali então a thread que tá responsável por ela consiga dar o retorno ali de uma forma mais rápida do que a primeira, né? Então a gente tem esse conceito do non-block I/O, tá bom? O Node, por padrão, ele já tem alguns pacotes, alguns módulos dentro dele, tá? Ele é sensacional para a parte de streaming, para a gente trabalhar com gerenciamento de arquivos, leitura, escrita de arquivos. Isso aqui também é uma parte fantástica dentro dele. Tem alguns outros pacotes também aqui, se você quiser saber um pouco mais... Opa! Esse não. Se você quiser saber um pouco mais aqui dentro do Node, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, né, pode ser a versão 15 mesmo, a gente vai ver todos os pacotes, todos os módulos que já tem por padrão quando a gente instala o Node na nossa máquina. Então, se eu iniciar um projeto agora, eu já vou ter disponível todos esses pacotes sem precisar instalar nenhuma outra dependência, tá bom? E com isso daqui, a gente consegue entender o conceito do Node, né? Que parece uma imagem absurda, mas que a gente consegue ter uma visão mais clara do que é o Node, né? Claro que a gente não vai entrar muito a fundo ali na parte do hardware, né? Entender ali como que funciona a thread por baixo, mas para a gente entender o conceito do Node, isso daqui vai ser super bacana. Então, deixa eu vir aqui. A gente já entendeu, então, o que é o Node e agora vamos ver o que é uma API. E para a gente entender o que é uma API, eu gosto sempre de começar dizendo o que não é uma API para ficar mais fácil da gente entender. Então, a API não é algo que a gente consegue instalar na nossa máquina, a API não é um programa que a gente configura, que a gente instala, que a gente pode utilizar pela web, enfim, não é nada disso, não é uma dependência que a gente configura dentro do nosso projeto, né? A API é um conceito que a gente vai entender, né, sobre a criação de um projeto. Então, são alguns padrões que a gente consegue ter dentro do nosso projeto que define com que aquele nosso projeto ele seja entendido como uma API. E aí, para a gente entender o que é uma API,
né? Vamos entender como que funcionava antes da gente ter esse conceito de API. Então, a gente tinha a nossa aplicação, por exemplo, vamos pensar num e-commerce, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo de e-commerce que a gente consegue entender melhor o funcionamento, né, de essa divisão da API. Então, no e-commerce, o que a gente tinha? A gente tinha o nosso site, né, ali com HTML, com o JavaScript, né, para executar algumas funções, e um CSS e pode ter algumas outras coisas. E aí, dentro desse nosso site, né, a gente tinha também tanto a parte do front, como a parte também do back-end sendo executado, né? Então, aqui a gente tinha as nossas regras de negócio, a gente tinha, por exemplo, autenticação de usuário, a gente tinha o acesso ao banco de dados, né? Toda a parte de dados críticos a gente tinha dentro dessa nossa aplicação. Então, era uma única aplicação que era responsável por fazer tudo. A gente tinha a parte visual ali do front e tinha todo o processamento, né, de back-end, de regra de negócio, busca de produtos, inserção em carrinhos, né, tudo isso a gente tinha dentro de um mesmo projeto, né? Isso a gente via, por exemplo, no PHP, utilizei também junto com o Java, já criei, né, alguns projetos, tanto front quanto back, né? E o que isso ele começa a causar? Bom, primeiro que aqui a gente não consegue ter um gerenciamento, um controle um pouco melhor da nossa aplicação, né? Então, a gente tem ali todo o bloco sendo executado, a gente tem um projeto que contém front, contém back, contém regra de negócio, enfim, a gente tem um único projeto responsável por executar tudo. Isso deixa o servidor mais lento, né? A gente acaba tendo que dar mais recursos para a nossa aplicação, já que a gente tem um bloco enorme, né, dentro da nossa aplicação. Então, o servidor ele vai precisar ter mais recursos para conseguir processar todo o nosso projeto. A gente tem mais desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, né, o que acaba não sendo tão legal, porque isso pode acontecer algumas falhas, pode ser que, por exemplo, um desenvolvedor aqui que está desenvolvendo a parte do back-end, ele mude alguma regra de negócio que acaba parando o servidor. Essa parada de servidor, ela vai atrapalhar tanto o front quanto o back, né? Um outro problema que a gente tinha é que, por exemplo, se a gente quisesse reutilizar, né? Se a gente precisasse... agora eu vou criar, por exemplo, um mobile. Então, eu precisava criar aqui uma outra aplicação, duplicando tudo, né? Regra de negócio, autenticação de usuário, né? Autenticação user, vou colocar assim... acesso ao banco de dados, e perceba que isso daqui não vai ficando uma coisa muito legal, né? Se eu tivesse aqui uma outra aplicação também que fosse precisar dos mesmos dados, eu precisaria duplicar aqui ela, por exemplo, né? E isso é uma coisa bem chata, né, da gente se fazer, porque a gente não tem gerenciamento, não tem um controle de uma forma melhor, a gente tem muitas pessoas acessando o mesmo projeto, servidores que a gente precisava colocar ali no talo para a gente conseguir, né, ter um gerenciamento melhor. E aí, com a vinda da API, então, o que a gente tem, né? Você provavelmente já viu alguma API, né? E para a gente entender, vamos pegar esse mesmo cenário onde a gente tem o nosso e-commerce, né? Então, provavelmente você já fez compra na internet, né? Já acessou algum site ali. O que você tem? Você tem ali um cliente e um servidor, né? Então, o nosso cliente, ele vai ser o nosso site. E aí, aqui, a gente vai ter o nosso HTML, o nosso CSS, o nosso JavaScript. Se a gente quiser utilizar algum framework para fazer essa parte visual, a gente pode fazer, né? Então, esse nosso site, ele tem aqui, por exemplo, uma listagem de produtos, né? Os produtos que estão disponíveis para o cliente poder comprar, tá? Só que da onde que vem
essa listagem de produtos, né? Se antigamente a gente tinha aqui essa listagem sendo feita no mesmo projeto, agora com esse conceito, né, de API, com essa divisão entre cliente e servidor, o nosso cliente, ele vai solicitar para a API responsável, né, que no caso é o nosso server, uma requisição, por exemplo, de listagem de produtos. Então, com a vinda da API, o que a gente tem? A gente tem o nosso cliente fazendo uma requisição para o nosso servidor, tá? E essa requisição, a gente define ali os nossos recursos, que são as nossas rotas, tá? E o nosso servidor, então, retornando a resposta para o nosso cliente. Então, aqui agora no nosso servidor, a gente vai fazer toda a regra de negócio, a gente vai fazer acesso ao banco de dados, autenticação de usuário, vamos ter os dados críticos aqui, né? Enfim, tudo isso vai estar dentro do servidor, dentro do nosso back-end, né? E o que define, então, esse nosso back-end, esse nosso server aqui como sendo uma API? Para a gente ter uma API, a gente tem ali o nosso servidor, né? Com os recursos dentro dele. Então, a gente tem aqui os recursos, né? Dentro da nossa API. E o que são esses recursos dentro da nossa API? Nada mais são do que as rotas que o nosso cliente vai solicitar para a nossa API. Então, vamos imaginar que esse nosso cliente, ele quer uma listagem de produtos, por exemplo, né? Ele abriu ali o browser e aí ele vai solicitar para o nosso server, para a nossa API, a listagem de produtos. Como que ele vai fazer essa solicitação? Ele tem, então, um servidor que está definido como sendo uma URL de servidor, né, que está sendo definido como sendo o server. Então, por exemplo, http next, colocar aqui um nlwcommerce.com.br, né? Ele não vai ter uma porta, porque quando a gente acessa o .com.br, ele já está sendo direcionado para alguma porta, mas ele tem aqui um barra, e aí, depois desse barra, a gente tem os recursos, né? Que, por exemplo, a gente pode buscar algo como produtos, né? Então, quando esse nosso cliente, ele acessar essa rota, né? Essa NLW Commerce /produtos, essa rota vai vir aqui dentro do meu servidor. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ela vai vir dentro do meu servidor, vai ver qual recurso, né? Qual que é o recurso que está sendo chamado, então qual que é essa rota, e vai chegar aqui para ele, que ele vai estar chamando o recurso de... Deixa eu baixar aqui. O recurso de /produtos. E aí vai ter um método que ele vai estar chamando, que, por exemplo, vai ser o método get, tá? Que a gente já vai entender melhor, mas é um método de busca, né? Quando o meu servidor, ele pegar esse recurso que o meu cliente está mandando para ele, então ele vai olhar e vai falar, bom, ele está chamando recurso de produtos, então eu preciso verificar qual que é a regra de negócio, o que eu preciso executar para esse recurso. Então, ele vai pegar a rota aqui, né? Vai executar esse recurso e aí, quando ele tiver a resposta, ele vai mandar, então, para o meu cliente com aquilo que o meu cliente solicitou, tá bom? Com isso, a gente consegue entender o conceito de uma API. Então, é o nosso back-end tendo ali um recurso sendo chamado, que é a nossa rota, tá bom? E a gente tem requisição, tá? Requisição vindo do cliente e a resposta saindo do nosso servidor para o nosso cliente, né? O retorno. Então, esse é o conceito de API. Aí existem APIs como, por exemplo, consulta de CEP, API para a gente calcular frete, a API para ser um gateway de pagamento, enfim, existem muitas APIs que a gente tem aí, né, pelo universo, e essa API, ela retorna um formato para a gente, né? Geralmente, hoje é muito comum que esse formato seja um JSON, né? É aquele JavaScript Object, né?
que é um formato onde a gente tem ali de chave e valor dentro de um objeto, tá bom? Então, esse é o conceito básico de uma API, e aí a gente vai ver mais na prática o que é uma API. E agora, então, para a gente entender por que usar o TypeScript, que é o próximo passo aqui, deixa eu abrir aqui o meu VS Code para ficar mais fácil, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o TypeScript, tá? Em primeiro lugar, o que é o TypeScript, né? O TypeScript, ele é uma ferramenta que possibilita com que a gente consiga tipar os nossos objetos. Então, a gente consegue definir qual que é o tipo daquele objeto que a gente está recebendo, daquela nossa variável, daquele nosso objeto, da nossa função. A gente consegue definir retorno, né? É basicamente a gente criar uma identidade para o que a gente está recebendo, né? E por que utilizar o TypeScript? Então, vou abrir aqui um texto aqui, tá? Eu vou mudar aqui de plain text para TypeScript, só para a gente conseguir entender melhor. E aqui esse arquivinho, então, ele vai ficar aqui com esse ícone aqui, TS, tá? Vamos entender, então, como que funciona a vida antes, né, do TypeScript, né? Então, digamos que eu tenho aqui uma função que ela vai ser responsável por enviar um e-mail. E aí eu quero dizer para essa função que para eu enviar o e-mail, eu preciso receber, por exemplo, o nome e o e-mail da pessoa que eu quero enviar esse e-mail. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um console log, né? Só para a gente entender um pouco melhor. E digamos que eu tenha aqui, então, vou colocar assim, olá, o nome da pessoa, seu e-mail e o e-mail da pessoa, né? Então, digamos que essa é uma função dentro da nossa aplicação que vai ser responsável por fazer o envio de e-mail. Claro que aqui a gente vai utilizar alguma biblioteca, a gente vai ter ali todo o processamento, né, do envio de e-mail, obviamente, né? Não vai ser só um console log aqui. Mas vamos imaginar, então, que alguém da sua equipe vá precisar enviar um e-mail, tá? E aí você fala, olha, eu já criei uma função que envia o e-mail. É só você passar ali alguns parâmetros, tá? Ou melhor, eu vou fazer um pouquinho diferente e vou passar aqui também, por exemplo, o telefone, algo do tipo, olá, né, o nome, seu e-mail e seu telefone e vou passar aqui o telefone, tá? Um parênteses aqui, esse conceito aqui que a gente coloca as variáveis dentro da mesma string, né? A gente chama de literal template, né? Que a gente colocar essa crase, né? Isso transforma o nosso texto para uma forma que a gente consiga inserir também variáveis através desse cifrão e chaves, tá bom? Então, voltando aqui, então você fala ali, né, pro teu colega, pra tua colega, fala, olha, eu já tenho uma função que é responsável por fazer o envio de e-mail. É só você pegar lá na classe XPTO e fazer o envio do seu e-mail sem problema nenhum, é só passar aqueles parâmetros. Aí a pessoa fala, pô, show de bola, obrigada aí por avisar. Então, ela pega ali, fala, bom, então, já que eu tenho ali todo o processamento sendo feito, né, toda a regra de negócio sendo feito, eu só vou chamar aqui, então, enviar e-mail. E aí, então, ela coloca aqui, né, qual que é o nome. Ela fala, bom, o nome deve ser uma string. Então, vou colocar aqui, né, Daniele. O e-mail também deve ser uma string. Vou colocar aqui algum e-mail. E eu vou colocar um telefone que deve ser um numérico, né? Então, vou colocar aqui algo do tipo. Show de bola. A nossa função, ela recebeu. Ela não deu erro nenhum, né? Recebeu aqui sem problema nenhum. Só que qual que é o problema aqui? Quando a pessoa que desenvolveu esse enviar e-mail, desenvolveu a aplicação, ela desenvolveu esperando com que essa variável de telefone fosse uma string, por exemplo, né? Fosse um texto. Aqui dentro da funcionalidade, né? Da execução da função, em algum ponto, ela tem alguma tratativa e o telefone, ele é uma string, né? E qualquer outro valor que você passar, por exemplo, ele vai dar um erro, né? Isso é muito comum quando a gente
passa, por exemplo, um valor que é um numérico para um campo que é string, né? E aí, esse erro aqui, a pessoa só vai identificar quando ela for executar a aplicação. E muitas vezes a gente só vai identificar esse erro lá em produção. Quando começar a pipocar o erro, quando começar ali nos logs a mostrar, olha, deu erro, deu erro, deu erro. E aí, então, isso começa a ficar uma coisa não muito legal, né? E o que a gente poderia, então, fazer para melhorar? A gente poderia tipar, né? Forçar com que essas nossas variáveis fosse de algum tipo, né? E como que a gente faz, então? No TypeScript, para a gente tipar um objeto ou uma variável, a gente tem, por exemplo, o nome da variável, 2 pontos, e o tipo da variável. Bem simples assim. Então, aqui eu coloco o nome, 2 pontos. Se é uma string, um texto, eu coloco aqui como string. A mesma coisa eu vou fazer para o e-mail. E agora, para o telefone, eu vou fazer também a mesma coisa. E olha só, a partir do momento que eu defini que é uma string, ele já deu erro aqui para mim. Por quê? Porque aqui eu estou passando um número. Então, ele vai dizer, ó, o argumento do tipo número não é autorizado para parâmetros do tipo string. Então, você precisa ajustar isso daí, né? E aí, o desenvolvedor vai vir aqui, então, e vai alterar para essa forma, tá? Outra forma também que a gente pode utilizar, né, para passar as nossas variáveis aqui, é utilizar, então, uma interface, tá? E aí eu defino um nome para essa minha interface, por exemplo, dados do e-mail, dados do usuário, né, melhor. Dados do usuário, ou melhor, só o usuário, né, defino aqui como usuário. E aí tudo isso que tem aqui, eu vou passar para cá, então, tá? E aí aqui agora na minha função, eu falo que eu vou receber, por exemplo, um objeto user, né? Vou colocar aqui como user, que vai ser do tipo usuário. E aí aqui no meu user, eu tenho, ó, se eu der um user ponto, eu vou ter todos esses 3 parâmetros disponíveis aqui na minha interface. Ou eu posso fazer o seguinte, uma desestruturação dessa minha interface. Então eu abro e fecho chaves. E aí eu vou, se eu der um Ctrl espaço, eu tenho todos os atributos disponíveis. Então eu posso pegar o e-mail, o nome e o telefone, certo? E aí eu consigo ter acesso aqui da mesma forma. Aqui agora então, eu vou precisar fazer um pouquinho diferente, porque eu vou precisar ter essa minha referência, né? Eu vou precisar definir qual que é o objeto que a gente está passando, né? Qual que é o atributo. Porque dessa forma aqui, né? A gente recebia aqui nesse enviar e-mail 3 parâmetros. Agora a gente recebe só um, que é o nosso objeto. Então eu preciso receber esse meu objeto. E aí aqui então eu defino que o e-mail vai ser... E olha só uma coisa bacana, né? Se eu der aqui um Ctrl espaço, ele já mostra tudo o que eu tenho para passar aqui. Então ele vai ter um e-mail. Eu vou definir aqui o meu e-mail. Ele vai ter o meu nome. Vou definir aqui o nome. E ele vai ter também o telefone. E eu defino aqui qual que vai ser o telefone, tá? Ah, Dani, eu quero que o telefone seja um parâmetro opcional. Só que se eu colocar aqui, olha só, se eu remover, né, ele vai dizer que o parâmetro, a propriedade de telefone está faltando. Então, como que eu posso fazer para que só o parâmetro de telefone seja opcional? Aqui na minha interface, eu coloco um ponto de interrogação que vai dizer que esse meu parâmetro, ele pode vir, como ele pode também não vir, tá bom? Esse exemplo aqui que a gente está vendo, ele é muito simples, né? Mas isso começa a fazer muito mais sentido quando a gente começa a desenvolver o nosso projeto, né? E aí a gente pode responder essa pergunta: por que utilizar o TypeScript? Ele é obrigatório, Dani? Não, ele não é obrigatório, tá? Porém, ele vai trazer uma produtividade maior para o grupo, para a equipe. A gente começa a ter mais clareza dos parâmetros que a gente pode passar para as nossas aplicações, para a nossa função, né? Porque vamos imaginar que você desenvolveu essa função, você sabe perfeitamente quais são os tipos de parâmetros, mas pode ser que você saia da empresa, pode ser que seja outra pessoa que esteja mexendo no projeto e não vai saber
qual o tipo de parâmetro que vai ter que passar, e aí vai ter que ficar testando, né? Quando a gente tem já visualizado quais são os tipos de parâmetros que a gente pode receber para uma função, qual que é o tipo de retorno que essa função ela tem, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor, consegue prevenir erros que a gente só teria lá em produção, né? E também aumenta a produtividade, como eu falei, tá bom? Se puder, sempre utilize desde o começo o TypeScript. Eu gosto sempre de utilizar o TypeScript na minha aplicação logo de cara, tá? E conforme, quanto mais você for treinando, quanto mais você for estudando o TypeScript, você vai ficando fera, vai entendendo cada vez mais quais são os tipos que você pode utilizar, e a documentação dele também é super bacana, tá bom? TypeScript a gente só utiliza em ambiente de desenvolvimento. Quando a gente for utilizar em produção, a gente vai precisar converter esse nosso código de TypeScript para uma forma que o Node entenda que é o JavaScript, tá? Então a gente vai ter ali, né, algum build sendo feito, algo compilando esse nosso código e transformando de TypeScript para JavaScript. Por isso que a gente não precisa se preocupar em produção, então o meu TypeScript o TypeScript vai deixar o meu projeto pesado, algo do tipo. Não se preocupa, porque quando for para produção, a gente vai fazer o build, vai transformar esse nosso código em JavaScript, tá bom? Então a gente já tem aqui por que utilizar o TypeScript. Então vamos aprender como criar o nosso primeiro projeto. E aí, para a gente criar o nosso primeiro projeto, deixa eu abrir aqui o meu terminal, acessar aqui a minha parte. Então tá. Então, eu tô aqui no meu diretório, onde eu vou criar o meu projeto, tá bom? E aí, pra gente criar o nosso projeto, a gente pode tanto utilizar o NPM como utilizar o Yarn, tá bom? Deixa eu criar aqui uma pasta, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho um outro criado, então vou remover aqui. Agora sim que eu tava fazendo uns testes. Então vou criar aqui um mkdir nlw valoriza, que vai ser o nome do nosso projeto. Vou acessar aqui a minha pasta. Se você estiver utilizando o Windows, você pode criar ali sem problema nenhum, da forma como você está acostumada, tá? Se você estiver utilizando o Mac ou Linux, é só criar uma pasta aqui com mkdir, tá bom? Dentro dessa pasta, então, a gente vai inicializar o nosso projeto. E aí, para a gente inicializar, a gente vai dar um yarn init -y, tá bom? E o que é esse yarn init -y? Se a gente ver aqui, ó, criei aqui, se eu dou um ls, ele criou um package JSON para mim, tá? Vou acessar esse meu projeto, então. Deixa eu fechar esse outro aqui. E vou vir aqui pra gente ver o que tem aqui dentro desse nosso package JSON, né? E a gente tem aqui, então, algumas informações, que é o name, né? O nome do nosso projeto, e ele vai utilizar o nome da nossa pasta como nome do nosso projeto, a versão desse nosso projeto, tá? Isso daqui vai servir muito para, se por acaso a gente colocar, por exemplo, essa nossa aplicação lá no NPM como uma biblioteca, então ele vai ter aqui as versões, né? Qual que vai ser o arquivo principal? No caso aqui a gente não tem nenhum, mas seria esse TS, esse index.js, né? E a gente tem aqui qual que é o tipo de licença. Tá, Dani, mas eu não passei nenhuma dessas informações, né? Quando a gente utiliza aquele -y, ele vai pegar as informações padrão, né? Que ele já tem definido ali, então para ele criar o nome do projeto, ele se utiliza da pasta, a versão ele define como a versão 1, né? Se você quiser inserir essas informações, é só você colocar yarn init, e aí ele vai colocar ali, pedir para você inserindo, né, manualmente essas informações, tá bom? Bom, agora que a gente já tem aqui o nosso projeto, vamos começar então instalando algumas dependências. Então vou abrir aqui o terminal, e a primeira dependência então que a gente vai instalar é a dependência do TypeScript. Então vou dar aqui um yarn add, tá? Toda vez que eu for inserir uma biblioteca dentro da minha aplicação, eu utilizo o yarn add e o nome da minha aplicação. E aqui eu vou definir que vai ser o TypeScript. As dependências a gente pode definir de dois tipos, que são as dependências de desenvolvimento, né, que a gente vai utilizar só ali no momento do desenvolvimento, ou as dependências que vão fazer
parte do nosso projeto mesmo, né? Quando a gente buildar, elas vão estar inseridas ali dentro do nosso projeto. Como o TypeScript a gente só utiliza para desenvolvimento, então eu vou definir aqui esse "-d" como dependência de desenvolvimento, tá bom? E aí, olha só o que aconteceu. Ele inseriu aqui para mim o TypeScript, tá? E ele criou aqui para mim essa pasta Node Modules, né? Com essa dependência aqui do TypeScript, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um arquivo de teste, tá? Então, vou criar aqui um index.ts e vou criar, então, essa minha função, né, de enviar e-mail, por exemplo. Vou colocar aqui o nome, que vai ser uma string, e vou colocar o e-mail como sendo uma string. E, um console log aqui, né? Enviar e-mail para nome com e-mail. E aqui embaixo eu vou chamar essa minha função, né? Então eu vou passar aqui o nome, que vai ser a Dani, e o e-mail. Como aqui na minha função eu tô recebendo esses dois parâmetros, então eu posso passar assim, dessa forma, tá? E agora, como que eu executo essa minha classe? Bom, para eu executar, né, no Node, quando a gente quer executar um arquivo, a gente utiliza Node e o nome do arquivo. Então, eu posso colocar aqui Node index.ts e ele vai informar que tem um erro aqui, né? Ele vai informar que ele não identifica esses dois pontos. Bom, provavelmente seja porque a gente não inicializou o TypeScript. Vamos ver? Então, para a gente inicializar o TypeScript, a gente vai dar um yarn tsc --init, e olha só a mágica acontecendo, ele criou aqui um arquivo tsconfig pra gente, com algumas configurações que a gente tem disponível, tá? Eu já gosto aqui de mudar a primeira configuração, de deixar aqui o strict como sendo false. Por quê? Esse strict é uma propriedade do JavaScript que ele coloca ali algumas regras, algumas checagens dentro do nosso código. Como essas checagens a gente já vai fazer com o TypeScript, então eu gosto de desabilitar o strict, tá bom? Então tá, Dani, agora a gente inicializou o TypeScript, deve ser fácil, né? É só rodar de novo o index.ts e ele continua dando erro, né? Por quê? O Node, ele não entende o TypeScript por padrão. Então, o que a gente vai precisar fazer para com que o Node entenda essa nossa classe aqui? A gente vai precisar converter esse nosso código. E aí, para a gente converter esse nosso código para o JavaScript, a gente pode fazer um yarn tsc. E olha só, a gente viu que tem um arquivo que foi criado aqui, né, sem a gente criar. Quando eu acesso esse meu arquivo, eu posso ver que ele converteu esse meu arquivo, né? Ele tirou ali as tipagens, né? Mas por baixo dos panos, ele ainda continua tendo a tipagem. Então agora eu posso vir e executar esse meu arquivo JavaScript sem problema nenhum, né? E a gente vê aqui o nosso console log sendo inserido na nossa aplicação, tá bom? Então agora a gente já tem ali o TypeScript configurado, né? A gente vai mais para frente fazer também algumas modificações, mas a gente já começou ali a ter o TypeScript configurado na nossa máquina, tá bom? Bom, agora para a gente começar a utilização do nosso projeto, a gente vai precisar de alguma forma para executar ali as nossas rotas, para a gente definir o nosso projeto como sendo uma API. E aí, para isso, a gente vai utilizar esse framework, tá? Que é o Express, que ele diz aqui, né, que é um framework minimalista, né? Tem poucas coisas dentro dele, mas que vai servir super bem para a gente conseguir criar as nossas rotas, para a gente conseguir criar os nossos recursos, né? Porque se a gente não tiver nenhum framework, a gente consegue utilizar os pacotes do Node que já vem por padrão, né? A gente pode criar um server, como a própria documentação, ela disponibiliza pra gente, né? Utilizando ali o HTTP server. Só que o Express vai ser bom porque a gente vai utilizar alguns outros recursos que tem dentro dele. Então eu vou começar instalando aqui, deixa eu abrir aqui meu VS Code. Vou começar instalando então o meu Express. Yarn Edge Express. Deixa eu arrumar a cadeira aqui, dor nas costas. Yarn Edge Express, tá bom? Vou remover aqui então esses meus dois arquivos, porque
eu gosto sempre de criar uma pasta src, onde a gente vai colocar tudo que tem dentro do nosso projeto. E aí eu vou começar criando, então, um server.ts. Aqui eu consigo utilizar o conceito de import e export, tá? Então, eu vou importar o Express de dentro do Express, né? E aqui, então, eu vou inicializar o meu Express. E aí, eu preciso, né, agora criar o servidor para a gente começar a utilizar. E aí, então, eu preciso dar um app, ponto, e olha só, eu não consigo ter aqui um autocomplete, né? Eu não consigo ter quais são as funções que eu posso utilizar dentro da minha aplicação. E por que que acontece isso? Tá vendo que aqui aqui antes do Express eu tenho esses 3 pontinhos? Toda vez que a gente tem 3 pontinhos aqui, quando a gente está importando alguma biblioteca, significa que dentro dessa biblioteca, ela tem as tipagens dela, só que não está ali dentro, né, da própria biblioteca. Por quê? Algumas bibliotecas, elas têm como padrão criar uma outra biblioteca à parte com todas as tipagens, né, possíveis para serem instaladas, para serem utilizadas dentro dessa biblioteca. Então, toda vez que a gente vê esses 3 pontinhos antes de alguma biblioteca, significa que a gente precisa instalar também as tipagens, né? E aí, como dependência de desenvolvimento. E aí, qual que é o nome da biblioteca de tipos que a gente vai instalar? Geralmente, as bibliotecas de tipos, elas ficam em @types/ e o nome da biblioteca. No caso, essa vai ser o @types express. Então, vou instalar aqui yarn add @types express como dependência de desenvolvimento. E, olha só, os 3 pontinhos já desapareceu daqui. Então, agora, se eu der um app ponto, ele mostrou para mim, né, tudo que eu tenho aqui disponível. Então, para eu inicializar esse meu servidor, eu vou dar um app.listen. E aí, o primeiro parâmetro que eu passo é uma porta que eu quero chamar lá na minha aplicação, né? No caso aqui, vai ser http localhost e a porta que a gente vai executar o nosso projeto, tá? E aí eu gosto sempre de passar aqui uma função com um console log também, tá? E vou definir aqui um server is running. Deixa eu fazer aqui uma configuração, só para não ficar difícil para vocês entenderem. Vou definir aqui o meu font ligature como false, só para você entender o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Porque como eu estou utilizando aquele font ligature, a gente não consegue ter ali de uma forma mais visual, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso servidor rodando, né? Como que a gente faz para testar, então? Eu posso dar aqui um yarn tsc, e ele vai converter esse meu arquivo, né? E olha só, esse daqui já ficou um pouquinho diferente, né? Já tem aqui um define property, né? Import default, né? O TSC, ele converte ali da forma dele, né? E aí a gente pode rodar aqui, então, node src server.js e a gente tem aqui server is running. Só que pensa, toda hora a gente tem que ficar dando yarn tsc, ter arquivos duplicados ali, acaba não sendo uma coisa legal, né? É uma coisa não muito automática. Então, o que a gente vai fazer para automatizar esse nosso processo? Eu vou remover aqui o arquivo server.js, tá? E eu vou instalar uma dependência que é o ts-node-dev, ts-node-dev, como dependência de desenvolvimento. E ele vai ser uma biblioteca responsável por pegar o nosso código TypeScript e converter para uma forma que o Node ele consiga entender, tá bom? Então, aqui no meu package JSON, eu vou criar um script, tá? Scripts. Deixa eu dar um vírgula aqui. Vou criar um script de desenvolvimento, então eu coloco aqui como dev. E aqui eu vou falar para o ts-node-dev rodar esse meu arquivo src server.ts, tá bom? E agora, se eu der aqui um yarn dev, ou você pode colocar o npm run dev, ele continua rodando aqui a minha aplicação sem problema nenhum. E agora, toda vez que eu fizer uma alteração,
por exemplo, se eu colocar aqui um NLW, né? Ele já faz o reload automático da nossa aplicação, né? Então, que vai melhorar ali a nossa performance também, tá bom? Então, vamos lá. A gente já criou o nosso projeto, né? E agora, então, vamos criar a nossa primeira rota. Então, deixa eu voltar aqui no meu VS Code. Tá? Aqui. Eu vou criar, então, a minha primeira rota. E aí, se eu der aqui um app ponto, eu tenho algumas opções que eu posso utilizar, né? Então, eu tenho esse app use, que a gente vai ver mais pra frente, app set, app get. No caso aqui, pra gente criar a nossa primeira rota, a gente vai utilizar esse app get, tá bom? Que é um dos métodos que a gente tem disponível ali dentro do HTTP, tá? E deixa eu ver se a gente já tem aqui. A gente não tem aqui falando sobre os métodos, né? Ah, conhecer os tipos de métodos. Então, vamos fazer o inverso para a gente criar, para a gente entender quais são os tipos de métodos disponíveis, né? Para a gente utilizar com o protocolo HTTP. Então, a gente tem o método get, a gente tem o método post, o método put, o método delete e o método patch, tá? Existem alguns outros, mas a gente vai focar nesses 5 aqui por enquanto. Deixa eu arrumar aqui, pra gente deixar mais bonitinho. Pronto. Então, vamos lá. Quando que a gente utiliza o método get? Eu vou utilizar o método get sempre que eu quiser buscar uma informação. Então, se eu estou fazendo uma listagem de produtos, uma listagem de usuários, enfim, qualquer busca que eu quiser fazer dentro da minha aplicação, dentro da minha API, eu vou utilizar o método get, tá? O método post, a gente vai utilizar quando a gente quer inserir uma informação dentro da nossa API. Então, se a gente tem uma criação de usuário, uma criação de tag, uma criação de elogios, né? Toda criação, né? Vou colocar aqui, criar, né? Inserir ou criar alguma informação. Toda vez que a gente tem ali algo novo para ser inserido na nossa aplicação, no nosso banco de dados, a gente vai utilizar o método post, tá bom? Depois a gente vai ver que a gente vai passar alguns parâmetros, tá? Mas mais para frente a gente vai ver. O método put, a gente vai utilizar quando a gente quer alterar uma informação. Então, eu quero alterar os dados do usuário, quero alterar o e-mail, a senha, o nome dele, né? Quero alterar ali endereço, quero alterar um produto, enfim. Toda vez que eu tiver uma alteração, uma manipulação, né? Dentro de algum dado já existente, a gente vai utilizar o método put, tá? O método delete, para remover uma informação, né? Vou colocar aqui sim, remover um dado, tá? Remover um produto, remover um usuário, tudo isso que a gente já sabe. E o patch a gente vai utilizar quando a gente quer alterar uma informação específica. Então, por exemplo, se eu tenho um usuário que eu quero alterar somente a senha dele, ou se eu quero alterar somente o avatar dele, eu utilizo o método patch, tá bom? Então, esses 5 métodos serão os mais utilizados pela gente, né? O método patch eu não tenho... Não, o método patch provavelmente a gente vai utilizar também. Mas os mais comuns da gente utilizar sempre serão esses 4 métodos aqui, né? O get, post, put e delete, tá bom? Existem outros também, mas esses aqui servem pra gente começar já o desenvolvimento da nossa aplicação. Então, agora que a gente já entendeu quais são os métodos que a gente pode utilizar, né? Se eu der um app post aqui, eu vou ter um app.delete, eu vou ter um app.put, eu vou ter, né? Eu vou ter para todos os métodos. Então, a primeira rota que a gente vai criar é uma rota get, né? Uma rota que busca uma informação, por exemplo. E aí, quando a gente utiliza o express, para a gente utilizar aqui, né? O que, que a gente passa para ele? O primeiro parâmetro que a gente vai passar para ele vai ser o nosso recurso. Se a gente for lembrar lá da explicação da API, recurso é uma rota, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, o nosso recurso vai ser essa nossa rota aqui, tá bom? Então, vamos supor que aqui a nossa rota vai ser uma rota de teste, tá? Segundo parâmetro aqui que ele recebe, aí a gente separa por vírgula, vai ser uma função que recebe um request e um response, e aqui eu já posso executar direto essa minha função aqui dentro, sem problema nenhum, tá? E aí o request
é tudo que está entrando, né? E response, tudo que está saindo, né? Então, todas as informações que estão entrando, né, do nosso cliente que está fazendo a requisição, vai vir dentro desse request. Toda informação que vai sair, né, que vai retornar para o nosso cliente, a gente vai colocar dentro do nosso response, tá? E aí eu vou colocar aqui, então, response, e aí eu tenho alguns métodos, né, que eu posso utilizar como response. Eu vou retornar aqui, então, uma mensagem. Aí, para eu retornar uma mensagem simples, eu posso utilizar o send. Vou colocar aqui, olá, NLW, tá? E eu vou acessar aqui, então, localhost 3000 barra, e qual que é o meu recurso, que no caso é o meu recurso de teste. Ele já retornou aqui para mim, tá bom? Aqui ele retornou sem problemas, só que o correto aqui é a gente colocar um return, tá? Porque dependendo do formato que a gente coloque aqui como retorno, se a gente não colocar esse return, ele fica preso ali, né? Fica num loop e ele não vai conseguir sair, tá bom? Então aqui a gente já tem a nossa primeira rota sendo criada. A gente também já conheceu os tipos de métodos. Então vamos começar aqui a criação da nossa rota post, tá? Vou colocar aqui então o meu app, ponto. Deixa eu fechar aqui meu terminal. Ah, o atalho que eu utilizei aqui, né, pro terminal é Ctrl J, tá bom? Mas você pode vir aqui terminal, new terminal, sem problema nenhum. Então vou dar aqui um app, ponto, post. E eu vou dar aqui um recurso como sendo teste post, só pra gente ver. Vou colocar aqui também request e response. E vou retornar aqui um response.send, olá, NLW, método post. Só pra gente ver aqui, tá? Então, vou acessar aqui a minha URL. E aí, então, eu vou acessar aqui como sendo teste-post. E olha só, ele deu um erro aqui pra mim, né? Cannot get test post. O que isso significa? Significa que quando a gente está acessando, né, algo pelo browser, o browser, por padrão, toda requisição que ele recebe serão requisições GET, tá? Eu não consigo acessar aqui a minha URL apontando para uma requisição POST, por exemplo. Até consigo, mas aí teria que fazer algumas gambiarras, o que não seria o correto. Então, o que a gente vai utilizar para a gente conseguir fazer o nosso acesso à nossa rota via POST? A gente vai utilizar o Insomnia, como a gente já falou lá no início do vídeo, né? Quando eu mostrei ali algumas configurações. O Insomnia, ele vai ser o nosso cliente que está requisitando a nossa rota. E aí eu já tenho aqui uma collection criada, tá bom? Se você não tiver criado, se você tiver nessa versão, você vai estar aqui, provavelmente. Aí você dá um new create request collection, vai colocar o nome da sua collection e ele vai vir aqui para essa tela. Então aqui a gente consegue criar requests, né, requisições. Clico no botão direito new request ou Ctrl N e eu vou colocar aqui primeira rota post. Posso colocar o nome que eu quiser. Defino aqui qual que é o método que eu vou chamar, que no caso vai ser o método post, tá? E aí aqui ele mostra pra mim, né, as opções que eu tenho aqui, né? Se eu clicar aqui nesse nobody, eu tenho algumas opções que a gente vai ver mais pra frente, então eu vou dar aqui um create. E aí eu vou colocar aqui o meu localhost 3000 barra teste-post. E olha só, ele já trouxe aqui pra mim o retorno da minha rota, né? Então, a gente já conseguiu chamar a nossa rota post por aqui. Eu vou criar também uma request para nossa primeira rota get, só pra gente ver. Deixo aqui como um método get, né? Então, create. E agora eu posso colocar aqui, então, localhost 3000 barra teste e dar um send aqui. Ele vai mostrar pra gente aqui, sem problema nenhum, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui no Insomnia, que tá lá ali que a gente já vai ticar, a gente pode dar uma configurada aqui. Perceba que esse localhost 3000, a gente tá repetindo em todas as rotas, né? Porque ele é o nosso servidor, é a nossa base de URL que a gente tem. Então, como que a gente pode otimizar pra gente não ter que ficar colocando toda hora localhost 3000, né? A gente pode vir aqui nesse No Environment, Managing Environments, e aqui, ó,
ele vai estar assim, tá? É porque eu já tinha definido, mas ele vai estar assim para você. Você pode colocar, por exemplo, um base URL, aqui você pode definir o nome que você quiser, 2 pontos e qual que é o seu endereço, que no caso aqui eu vou colocar http //localhost 3000, tá? Vou dar aqui um done, deixa eu mudar aqui, um done. E agora aqui, onde está esse localhost 3000, eu vou remover. E se eu digito agora base e dou um contra-espaço, ele mostra aqui para mim a opção que eu tenho como variável ali disponível, né? Então, se eu defino aqui esse meu base URL, que ele está definido lá como localhost 3000, e eu dou um send, ele continua funcionando sem problema nenhum. E a mesma coisa eu vou fazer para esse aqui. E show de bola, tá funcionando perfeitamente, né? Então, a gente já tem aqui a criação do nosso projeto, criação da nossa rota post, a gente já configurou o nosso Insomnia, né? E finalizamos o primeiro dia com muito conteúdo sendo aprendido aqui nesse primeiro dia, né? Então, antes de mais nada, vamos dar aquela recapitulada em tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, a gente começou ali entendendo o que é o Node, como que ele funciona por baixo dos panos, como que a gente pode utilizar ele dentro da nossa aplicação, né? E vale lembrar também que o Node ele tem sido utilizado por grandes empresas, né? Como a gente sempre vem batendo na tecla. Então, é uma linguagem, é uma plataforma que vale super a pena a gente utilizar para criar as nossas aplicações. Entendemos o que é uma API, né? Qual que é o conceito de API, como que funcionava antes, como que funciona agora. Vimos o que é o TypeScript, por que a gente utiliza o TypeScript, como que a gente pode começar a colocar o TypeScript no nosso projeto. Criamos nosso primeiro projeto com o TypeScript, também com o Express ali, né? Entendendo que ele é um framework que vai nos auxiliar na criação do nosso servidor, das nossas rotas, dos nossos recursos. Vimos ali quais são os métodos que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação, quais são os tipos de métodos possíveis que a gente pode utilizar na nossa aplicação. Configuramos o nosso Insomnia também e criamos as nossas rotas, né? E só para a gente ver, parece pouca coisa, mas olha quanta coisa a gente criou, né? Tem conceitos que a gente ainda não colocou aqui, que a gente já tinha tirado, mas a gente aprendeu o que é uma dev dependency, o que é uma dependency, né? O que são os scripts, que é tudo que a gente quer rodar, né? Vamos dizer ali uns atalhos para a gente rodar os nossos arquivos. Vimos o que é o Node Modules, né? Que é a pasta onde vão ficar todas as nossas dependências. E olha só que interessante, um ponto interessante para a gente ver aqui, né? Tem um monte de dependência aqui, mas a gente só tem instalado, né, essas 4 dependências, né? E por que tem essas outras, esse outro monte, né? Isso é porque essas dependências que a gente tem aqui, elas têm dependências dentro delas também. Então, por isso que muitas vezes a pasta Node Modules, ela acaba ficando grande, porque quando a gente instala uma dependência, geralmente sempre vem outra dependência junto com ela. A gente aprendeu também como executar o nosso arquivo TypeScript, né? A gente viu um pouquinho antes que a gente precisava sempre dar um yarn TSC para converter de TypeScript para JavaScript, que é uma forma que o Node ele entende. Vimos que algumas bibliotecas, elas têm as tipagens, né, em bibliotecas separadas, então a gente precisa instalar as tipagens dela também, né? E aqui, ó, os métodos que a gente viu, as rotas que a gente já criou, né? E o nosso servidor rodando aqui, né? Vimos também um pouquinho do nosso arquivo aqui, tsconfig, que mais pra frente a gente vai mexer bastante. Quanta coisa bacana a gente aprendeu no dia de hoje. Eu tenho certeza que se você focar, se você se esforçar, se você se dedicar, esse é só o primeiro dia, tem muita coisa bacana vindo, tem muita coisa, as aulas realmente estão show de bola aí para você realmente evoluir para o próximo nível. E se você quer estar por dentro, se você quer realmente focar nesse universo do Node, criando aplicações de back-end, eu vou falar para você, não desista, tá? Pode ser que em algum momento você queira desistir, pode ser que em algum momento você fale, não, Dani, isso não é para mim. É muito difícil TypeScript, eu não entendo Node. Calma, talvez seja o momento de você levantar, tomar uma água, tomar um ar fresco e tomar um banho, relaxar, enfim. E depois voltar para estudar, né?
Nada é fácil no começo. Claro, tem algumas pessoas que conseguem assimilar de uma forma um pouco mais rápida, outras nem tão mais rápida, mas algo que até o Diego mesmo fala, né? Não se comparem com outras pessoas, né? Não vai comparar o teu conhecimento com o de outras pessoas, não vai comparar a sua evolução com a de outra pessoa, porque muitas vezes isso não é saudável para você. Então, o que eu vou te pedir? Eu vou te pedir calma, paciência, que você venha confiar em você mesmo, que você venha confiar que você é capaz de fazer todas as aulas e de chegar ali no final com entendimento sensacional, entendimento bacana, porque tem muita coisa pra gente evoluir ao longo desses dias. E eu tenho certeza que você vai chegar ao final de todas essas aulas, ao final desse NLW, com seu conhecimento mais avançado, podendo criar aplicações, né? E quem sabe já colocar algo em produção aí, também vender essa ideia também sem problema nenhum, tá bom? E amanhã, o que a gente vai ver? Fizemos um recap da aula de hoje. Amanhã a gente vai entrar ali um pouco no universo de banco de dados, vamos começar a inserir banco de dados já na nossa aplicação, começar a dividir um pouco mais a nossa aplicação. Então, a gente não vai ter ali só um arquivo de server, a nossa aplicação vai ser dividida em mais arquivos, né? Enfim, tem muita coisa bacana que a gente vai fazer amanhã também. Então, se prepara, porque tá sensacional, tá show de bola, tá bom? E amanhã também a gente vai estar na Twitch às 19 horas. Então eu espero você na Twitch também. Se você tem alguma dúvida, você pode utilizar, claro, o canal ali no Discord, né? Mas também se você quiser ali bater um papo, quero tirar alguma dúvida, enfim, eu espero você ali na Twitch também às 19 horas, para você tirar suas dúvidas, né? Não esqueça de deixar o seu feedback também aqui na plataforma sobre o que você achou da aula. Enfim, deixa o seu feedback, porque eu vou fazer questão também de olhar, tá bom? E agora, então, a gente vai falar qual que é o código do desafio, né? Então, eu deixei aqui. E o código é #together, né? Deixa eu colocar aqui. Ele não fica. Então, deixa eu... Enfim, é #together, o código do desafio, né? E por que #together, né? Together, do inglês, juntos, né? E a gente tá junto nessa missão, nós estamos juntos com vocês. Enfim, quando tem esse evento aqui dentro da Rocket, todo o time faz questão de parar e se envolver realmente, né? Colocar todas as suas forças, colocar as nossas forças dentro desse evento para entregar o melhor para você, para entregar um conteúdo de qualidade. Existem pessoas que não aparecem na câmera, né? Algo que eu costumo falar. A Rocket City, ela não é feita somente pelos educators, né? Somente por nós que estamos ali na frente da câmera. Existe um bastidor por trás sensacional, o time de comunidade, que é um time fantástico. Existe quem tá editando esses vídeos. Enfim, tem um time sensacional, fantástico, que tá aí com todas as forças voltada para te ajudar aí pro próximo nível. E é por isso que a gente fala muito, né? Sobre essa questão de comunidade, sobre essa questão de network, sobre essa questão de você ter relacionamento, de você estar junto com o seu colega, com a sua colega, né? Essa é a essência realmente do NLW, é fazer vocês participarem da comunidade, é fazer você se envolver dentro da comunidade, ajudar quem tá precisando. Dani, mas eu não tenho um conhecimento tão a fundo, não tem problema. O pouco que você sabe já é muito para uma outra pessoa. Então a gente bate sempre nessa tecla, né? Porque com certeza se você for sozinho, você vai chegar, ou sozinha, você vai chegar em algum lugar, mas juntos a gente vai chegar mais forte e a gente vai chegar mais longe, tá bom? Então pega aí esse código aí do desafio, fique aí atento que em algum momento a gente vai mandar por e-mail ou vai mandar na comunidade do Discord também como que você vai utilizar esse código aí. E mais importante, faça network, participe da comunidade, se envolva, né? Coopere com quem tá precisando, porque com certeza isso vai te ajudar também a evoluir muito mais rápido. E um detalhe aqui, né, que talvez eu não tenha falado lá no início, mas apesar de eu ter ali já, sei lá, 12, 13 anos na profissão, quando eu comecei a me envolver na comunidade aqui da Rocket, em 2018, 2019, eu comecei a aprender absurdamente mais
do que eu já sabia durante anos. Então, ajude. Isso vai fazer o seu conhecimento ficar ainda maior, tá bom? Enfim, eu te espero amanhã, tá bom? Estude, se dedique, dê uma revisada também, anote os pontos que você ficou com dúvida, porque amanhã a gente vai se ver às 19 horas na Twitch, tá bom? Tchau, tchau e até mais!